ainda. Bom a todos. Boa tarde, o pessoal da live também. Desculpa. Desligarem os celulares. Os celulares atrapalham nossos trabalhos. Vou dar os recadinhos. De terça e quinta nós temos atendimento às 8 horas da noite. Sexta-feira, às 14 horas. Sábado é o dia das crianças. Quem puder trazer as crianças vai ser muito bem-vindo. E domingo nós temos 2 horários, 9 e 10h30 da manhã. A nossa casa vive de doações. Quem puder trazer alguma coisa não perecíveis. A casa entrega cesta básica para o pessoal, os mais necessitados. O nosso bazar também ajuda nas nossas despesas, certo? E uma outra coisa, o Evangelho no Lar é uma coisa muito importante para nós, que é uma proteção para a nossa casa. E se as pessoas quiserem mais orientação, falar com a pessoa lá na recepção, que dará mais informação, ensinará a fazer o Evangelho, que é muito importante para todos nós. Agora eu vou fazer uma oração para darmos andamento aos nossos trabalhos. Prece das fraternidades. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Agora vamos ficar com a nossa amiga Regina, que fará a nossa palestra de hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu não como estar aqui. É um dos melhores dias da semana, é você estar em casa, ouvir as lições que chegam para nós, né, e as bênçãos dos mentores. Então, agora a gente está estudando esse livrinho, Caminho, Verdade e Vida. Se alguém se interessar, tem na nossa biblioteca para compra e para empréstimo também, tá? E aí, a lição de hoje é a número 20, o companheiro. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus disse essas palavras e Mateus escreveu capítulo 18, versículo 33. Lendo assim, a primeiro momento, a gente não consegue entender o contexto, né? Por que Mateus pegou justamente esse trecho, né, para exemplificar, e o nosso grande Emmanuel vem explicar. Então, nesse versículo e nos anteriores, ele vem falar da parábola do servo. Então, o dono das terras tem o seu servo e que essa pessoa deve para ele. E era um valor considerável, né? E aí ele veio dando as explicações, pedindo clemência, que ele não tinha dinheiro para pagar, etc, etc. E o que o patrão fez? Anulou a dívida. Ok, perdoada a sua dívida. Só que nesse mesmo instante que ele acabou de receber essa bênção, este servo vira para o outro servo, seu companheiro de trabalho, e cobra a dívida dele. E aí o outro vem dando a justificativa. Eu não tenho dinheiro suficiente, eu tirei para comprar comida para os meus filhos, etc. Ele não perdoou e mandou esse servo para o castigo. O amigo dele, companheiro dele. E aí ele foi para a prisão, ser açoitado. O seu patrão olhou para ele e falou assim: como assim? Eu te perdoei uma dívida muito maior do que o seu amigo, seu companheiro de trabalho, e você não perdoou? Então agora retiro o meu perdão e você vai ser açoitado no lugar dele.
Então, é esse versículo, né, ele fala, esse capítulo inteiro ele fala deste ponto, e é muito interessante, é assim, para mim tudo, para você nada, né? É mais ou menos isso, daqui ao longo a gente vai ver. Então, Emmanuel começa a nos dizer, em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, ele pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, um só Deus e uma grande família que compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção, uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia de Jesus, aquela que ele usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Bonito, né? A gente faz. Não. Na maioria das vezes, não. Também não vamos dizer que nós não fazemos nada, né? De bem. Na grande maioria, a gente esquece essa pequena lição. Quando vocês entram, tem um papelzinho lá desse estilo, dando a oração do perdão. Vocês já leram, com certeza. Mas vocês já oraram a oração do perdão? Não, né? Dói, não dói? Quem já leu? Quem já orou realmente? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que se perdoar. Porque a gente erra todo instante. Todo instante a gente está errando. A gente erra com um colega de trabalho, a gente erra com um filho, com um marido, com uma esposa, com a sua mãe, com o seu pai. A gente erra com um companheiro de trabalho aqui da Casa Espírita, porque somos seres humanos errantes. E graças a Deus que nós erramos, porque a gente tem a oportunidade de mudar, de fazer diferente. O que é mudar? É não fazer igual todas as vezes. Eu sei que quando pisam no meu calo, a primeira coisa que eu falo é uma palavrinha delicada, né? E aí a gente ofende meio mundo com aquela palavra. A gente não para pensar que foi sem querer. Não viu teu pé. Não viu você passar. Eu vou até relatar. Eu estava sábado passado comprando umas coisas para trazer para casa. E eu estava tão assim que eu passei. A minha irmã da casa falou assim, ei, amiga, tá sonhando. Eu levei um susto tão grande, porque eu não havia visto. De verdade. E olha que ela é grandinha, tá? Ela é um pouco grande. Ela não é pequenininha. E eu pedi tanto perdão a ela. Ela falou, não, eu vi que você não me viu. Então é o caso. Às vezes as pessoas passam pela gente, não nos veem. Mas não é maldade. É a preocupação. É a gente estar tão envolvido com os nossos problemas, porque não é um problema, né, gente? Quando aparece, parece que vem um carrilhão entrando, inteirinho, né, atrás da gente. Não é só o problema financeiro, é o problema do emprego, é o problema da doença, é o problema disso, é o problema daquilo, é filho mal criado, é não sei o que, é o ônibus. Vem tudo de uma vez. Mas faltou uma palavra. Ou faltou uma coisa antes de eu sair de casa. Alguém sabe? Paciência. Oi? Paciência.
também a oração. Porque quando eu oro para sair de casa, sabe, gente, não precisa pegar a Bíblia e ler 10 capítulos antes de sair de casa. Você abre em qualquer lugar, por incrível que pareça, vai vir a lição do dia para você. É incrível, mas é verdade. Aí você lê aquele trechinho e você fala, nossa, caiu para mim aqui hoje que eu não dormi bem. E olha aquele falando para mim. E aí você pega e fala, obrigado, Jesus, e vai embora. Não é como foi dito hoje na leitura, foi sobre a oração. Não é que a oração vai tirar todos os empecilhos ruins da tua frente. Ela vai te dar um outro olhar. Não é nem falar assim que ela vai te dar forças. Ela vai te dar um outro olhar para você enxergar aquelas dificuldades do dia. E que são muitas. Não são poucas, não. Vou ler um trechinho aqui de algo que eu achei muito, muito importante do André Luiz, e aí a gente consegue complementar. Se você está procurando a felicidade pela prática do bem, não perca o seu dia com as dúvidas, os desalentos, porque confiando em Deus e em você mesmo, basta seguir em frente com o seu trabalho e você encontrará a paz. André Luiz. Para quem já é aluno da casa, para quem vê André Luiz está em tudo na nossa vida espiritual. Porque foi ele que explicou o beabá que o Kardec nos passou. Então ele começa a abrir os nossos olhos para nós. Então, nós, quase todo mundo aqui, veio de uma doutrina em que dizia que tudo o que fazíamos era pecado. E nós acreditamos, porque a gente crê naquela pessoa que está lá na frente, né, falando com tanta tagalhadia, né, com palavras tão rebuscadas, né? A gente fala, nossa, que coisa mais linda. Lógico que você vem estar falando, é porque Cristo falou. E quando você lê o Evangelho, não importa o segundo Espiritismo, o Evangelho mesmo, que é a Bíblia, tudo que está num está no outro. Só que o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz o coração. Quem escreveu a Bíblia transformou tudo que foi dito do jeito deles, no entendimento deles. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz um entendimento, uma exemplificação. Emmanuel é o tempo todo. Vocês viram um trechinho só, que é a parábola, né? Ele consegue trazer para nós acordarmos. Não é acordar de dia, e na grande maioria estou atrasado, e ó, saio voando, mas falar, então põe o seu despertador hoje em dia no celular, 5 minutos antes para dar tempo de você acordar, voltar para o seu corpo realmente, agradecer a Deus por ter acordado. Porque no dia de hoje, muita gente não acordou. No mundo inteiro. Porque vai chegar da sua hora. Então, quando ele fala aqui sobre o companheiro, existem vários ditados populares. E que eles falam assim, o que você não quer para você, não faça para o outro, não deseje para o outro. Mas existe um bichinho na nossa memória, lá nas gavetinhas, que fica assim, olha que exibida hoje. Olha aquela ali como está exibida. Ela deu tempo de maquiar? Ah, se está se maquiando é porque não deve ter dormido a noite inteira. Nosso pensamento não vê que a outra pessoa levantou, passou batom, está maquiadinha, porque ela trabalha num local que necessita, ou simplesmente porque ela gosta. A minha avó, né, que já partiu há muitos anos, vó Rosa, ela não saía do quarto dela se ela não penteasse o cabelinho, colocasse o vestidinho de jersey, porque antigamente era muito comum, vestidinho de jersey, e passasse batom. Ela não saía do quarto dela. E às vezes a gente chegava lá, vó, que nem louca, invadia o quarto dela, ela empurrava a gente para fora. Espera, eu já estou indo. Depois ela abraçava, beijava, dava a bênção dela, mas ela falava, eu estou no meu quarto me cuidando para vocês. Então, tem pessoas que são assim.
ela levanta já pensando, passar um creme, não importa. E ela vai embora. Ela põe a sua melhor roupa. E às vezes a gente critica a melhor roupa que o outro está usando. Mas a gente esquece de uma coisa muito simples. O espelho. Eu estou apontando para ela, mas eu tenho 3 para mim, então 3 é para mim. Você está se cuidando? Você está sendo você mesma? Ou você está agindo em prol que os outros querem pensar de você? Tem muita gente que só fala palavras bonitas, mas não age. Tem muita gente que critica o outro, mas não esquece de olhar para dentro de si mesmo e ver o seu erro. Na nossa casa aqui, nós temos tantos trabalhadores que às vezes eu não lembro mais o nome de ninguém, porque eu venho em dias assim que muitas vezes eu não vejo as pessoas. Eu encontrei com uma hoje, agora há pouco, antes de eu vir para cá. Ela vinha e eu abri meu sorriso para ela. Nossa, quanto tempo que a gente não se vê. Trabalhei no ano na casa espírita. Só que em dias diferentes e a gente não se vê. Então é respeitar. Respeitar o limite do outro. Lembra que cada um no seu quadrado? Tem as musiquinhas que soltaram pela vida? Elas têm razão. Cuida você de você. Eu ouvi isso ontem, a pessoa dando a bronca no filho, e o filho falando dos coleguinhas da escola. Ela é professora também, né? E, porque eu vou bater naquele moleque não estuda, atrapalha a aula, não sei o quê. Ela parou. Você estuda? Estudo. Você faz sua lição? Faz. Você presta atenção aos professores? Presta. Você respeita os professores? Sim. Acabou, cuida de você, sua vida já tem bastante coisa para você fazer. Mas a gente não faz isso. A gente pensa em olhar o que o outro está fazendo. Nossa, a vida daquela pessoa foi tão boa, melhor que a minha. E você? Procurou fazer as coisas que aquela pessoa fazia para a vida dela? A gente vê crianças vindo para a casa espírita, se tornando adolescentes aqui na casa espírita, casando, tendo filhos, e a gente fala assim, olha como é lindo, as crianças já conheceram o Evangelho, conhecerem a casa espírita, olha a abertura de pensamento que essas crianças têm, esses adolescentes têm. E a gente escuta eles falam, nossa, mas os meus amigos pensam tão diferente de mim. Por quê? Porque aquele recebeu a graça de ouvir e ouviu o coração. E ele conseguiu se modificar. Olha, eu tenho amizade com qualquer um. Qualquer amigo é amigo. Mas eu escolho quem entra na minha casa. Vocês escolhem quem entra na casa de vocês? Ou as portas estão abertas para qualquer colega? Isso é fazer uma separação mental. Nem todo mundo que frequenta a casa espírita ou que vem tomar um passe na casa espírita, ele já está pronto para entender o espiritismo. Ou melhor, para atender e entender Jesus. Então, falo para vocês o que serve para mim. E aqui está a minha neta ouvindo eu falar. É muito difícil, em meio de tanto turbilhões de pensamentos, de energias negativas, de pessoas com problemas, você também não entrar no problema deles. Você tem que ser muito espiritualizado, vamos dizer assim, crer muito no Mestre Jesus para você, epa, isso não é meu, esse pensamento não é meu, essa atitude não é minha e o caminho é outro. É muito difícil. Por isso que a gente está aqui na casa espírita, estudando juntos, aprendendo juntos. E janeiro está aí, né? Fevereiro começam as inscrições para os cursos na casa. Estejam atentos. E 99% é online, então dá para vocês tentarem fazer.
Tá? Estudar é como na escola, tá? Estudar, estudar, estudar e continuar estudando. Porque a gente se forma numa faculdade. Se você não fizer sempre, vamos chamar de reciclagem, mas eu não gosto dessa palavra. Se você não estiver sempre estudando, você fica parado com aquele aprendizado. É como um médico. Quando ele se forma, uau, ele é o cara, né? É o médico. Sei tudo. Não. Meses depois já saiu remédio novo, já saiu exame novo, já saiu uma coisa nova, e se ele não estiver estudando, ele fica para trás. Grandes hospitais não vão chamar para trabalhar. É como nós, tá? Não importa a nossa profissão. E para encerrar, né? Importante, não fale o que você não viu, não condene o que você não sentiu. Cada um sabe a sua dor que carrega, o peso que leva e os problemas que enfrenta. Todos temos uma história de vida que não deveria ser julgada por quem não a viveu e nem sequer a conhece. Keanu Reeves, o ator, ele escreveu isso. Então, é simples, né? Mas é difícil, não é? Eu sempre me envolvo com a conversa que eu não conheço direito. É aquele, entra no ônibus, senta na gerenda, quer ouvir a conversa do outro. É a mesma história. Então a gente não conhece a vida do outro. Eu conheço as minhas irmãs daqui por coisas porque a gente convive. Ou quando a gente tem 15, 20 minutos antes ou depois, que a gente troca palavras de experiência, de amor e caridade. Pronto. Eu aprendo muito com duas pessoas que tem nessa casa, fora o presidente e a vice-presidente. Porque são pessoas que não apontam o dedo para ninguém. E aí sempre eu penso, ó, tá vendo a lição ali? Ó? Olha bem para ela. Ela é tua. Tá? Então eu só quero agradecer a vocês por terem participado comigo e partilhado dos nossos estudos. E agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhinhos de vocês, que nós vamos fazer uma vibração de amor. Quem não quiser fechar os olhos, não tem problema, tá? É de cada um. Nesse momento, então, Mestre Jesus, vamos pedir licença para a gente doar o que a gente tem de melhor, o nosso amor, a nossa caridade e o nosso amor a Jesus. Vamos pedir, Jesus, licença para doar o nosso amor para o planeta Terra, para o nosso planeta azul, que essa imensidão de planeta está se devastando por causa do homem mesmo, da cobiça humana, do exagero. Vamos pedir muita vibração de amor e carinho a todos os países que hoje estão em guerra. Que seus governantes acordem no amor de Cristo, vivenciem o amor de Jesus e coloquem em seus corações o amor, a paz e a fraternidade. Porque quando nós fechamos os olhos, Mestre, nós só levamos o nosso bem feito para o outro ou não. Vamos vibrar amor, saúde para os hospitais, para as pessoas que estão entrando em cirurgia ou que estão saindo delas. Que essas pessoas recebam o bálsamo da cura, recebam o bálsamo de um grande médico ao seu lado e enfermeiro. Vamos vibrar amor, fraternidade e esperança para todos os velhinhos abandonados ou casas de asilo, para as crianças abandonadas pelos seus pais por um ou outro motivo, para as crianças que estão em orfanato aguardando um papai e uma mamãe nova para eles. Vamos vibrar amor e esperança e fé a todos os presídios femininos, masculinos e as casas de retenção dos jovens. Vamos vibrar amor e paz para a nossa casa, para o nosso lar. Vamos vibrando amor para a nossa casa espírita e para todas as casas que falam em nome de Jesus. Não importando os seus credos, mas importando
a mensagem de amor que são recebidos. Vamos vibrar e balsamizar a nossa água para que ela receba o remédio que nós necessitamos. Muitas vezes nós falamos que esse remédio é para uma dor aqui ou ali, mas os mentores amigos, Cristo, sabe aonde é realmente a nossa dor. Então que as nossas águas sejam harmonizadas, fluidificadas, balsamizadas com o amor do Cristo Jesus. É assim, Senhor, agradecidos que somos por estarmos vivos, estarmos andando, estarmos aqui, hoje, nesse momento, em seu nome, pedimos clemência para os nossos erros, pedimos clemência para todos aqueles que erraram conosco e principalmente que nós erramos com ele. Que o Senhor, que é o nosso irmão, amigo, companheiro de todas as horas e martírios, nos dê a bênção de perdoar aqueles que nos fizeram mal ou que pensaram mal para nós. Que eles recebam a luz e a harmonia do perdão, o nosso perdão, o amor de Deus. Que cada um que esteja aqui nesse momento, Jesus, que eles sejam ouvidos em seus corações e abraçados como estão nesse momento sendo abraçados por Maria, sua mãe, a nossa Mãe Santíssima. Que cada coraçãozinho de mamãe que está aqui, de vovó, de filha, receba esse coração de Maria, com essa rosa branca que ficará no seu peito até você dormir e ela voltará para o etéreo. Mestre Jesus, gratidão aos mentores da nossa casa, gratidão. Vão em paz, que Jesus sempre os abençoe. Que assim seja. Graças a Deus.